Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael mais uma vez. Hoje aqui para a disciplina de Pneumática e Hidráulica do curso Técnico em Mecânica, Instituto Federal Campus Itapetininga. Como de costume, vocês são todos muito bem-vindos, sejam alunos ou não, que estão pela rede aí, procurando aprender um pouquinho mais de Pneumática e Hidráulica. Tem muita coisa para a gente aprender. Hoje nós vamos estar trabalhando com circuitos sequenciais, mais uma vez, com o problema de sobreposição de sinais e aprendendo o nosso segundo método e principal método para resolver esse problema, que é o método cascata. Esse método é o mais utilizado na indústria quando é necessário trabalhar com pneumática pura, né? Embora seja pouco comum a pneumática pura nas indústrias hoje em dia, né? Eletropneumática acaba sendo mais utilizado por ser mais em conta, por ter mais possibilidades de se trabalhar, uma versatilidade maior, mas ainda assim a pneumática pura, em muitas circunstâncias, ela é útil, né, e necessária. E quando necessária, o método cascata, ele é muito empregado. Então, espero que vocês gostem. A aula de hoje está bem completa. Bom, vamos lá para a nossa aula então. Só para a gente retomar, né, eu coloquei aqui novamente para vocês os conceitos de sobreposição de sinais, né, a gente viu na aula passada, na videoaula 7, que trata a respeito de sobreposição de sinais, resolvendo pelo método dos roletes escamoteáveis, mas hoje nós vamos só dar uma breve relembrada do que é o problema de sobreposição de sinais, né, e como que a gente resolve ele, né, de modo genérico, e depois vamos ver como que através desse método, o método cascata, esse problema ele é resolvido. Então, sempre que nós temos, né, circuitos pneumáticos que envolvem mais do que dois ou mais atuadores, nós temos que ter essa atenção especial, né, para o problema chamado sobreposição de sinais. Em muitos dos casos vão acontecer, na verdade, circuitos que apresentam mais do que dois ou mais atuadores têm mais chance de ter o problema de sobreposição de sinal do que não ter, né? Se a gente para pensar nas possibilidades. Então, toda vez que ocorre essa sobreposição, não basta trabalhar com o método intuitivo, né? A gente acaba tendo que procurar os métodos alternativos, né? Então, relembrando o que se trata o método, a sobreposição de sinal, né? Acontece quando uma válvula como essa daqui, ó, uma válvula de comando duplamente pilotada, recebe sinal dos dois lados ao mesmo tempo. Então, chegou um primeiro sinal e antes que ele saia daqui, chegou um segundo sinal. Então, quando isso acontece, o nosso mecanismo, né, de comutação ele é travado e aí o meu circuito ele trava no momento em que isso acontecer. Então, todos os métodos de modo geral prevêem o que? A retirada de alguma forma desse primeiro sinal que chega. Então, o método cascata não é diferente desse, né? Ele só é um pouco mais elaborado do que o método dos roletes escamoteáveis, tá? Mas nós vamos novamente prever a retirada desse sinal aqui para resolver o problema. Então, relembrando ainda, né, similarmente ao que nós vimos na aula passada, nós precisamos ver o seguinte, né? Se nós tivermos um circuito e não houver a sobreposição de sinal, a gente usa o método intuitivo, não precisa se preocupar e vida que segue. Se houver a sobreposição de sinal, nós vamos para os métodos alternativos, né? E aí, de modo geral, né, para poder verificar se a nossa sequência, né, se o nosso circuito vai apresentar sobreposição de sinal, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo com o nosso problema em mente, estabelecer a sequência que vamos utilizar para isso. E aí, a sequência que vamos utilizar para resolver esse problema. E uma vez definida a sequência, nós temos que ver se essa sequência ela é direta ou indireta. Então, uma vez que nós sabemos essa realidade de que se uma sequência ela é direta, ela
ela não apresenta sobreposição de sinais. E se ela é indireta, ela apresenta a sobreposição de sinais, a gente tem que relembrar, né, ainda que rapidamente, como é que eu determino se a sequência é direta ou não. Então, os passos bem simples para isso é: escreva a minha sequência algébrica, divido ela ao meio, desconsidero os sinais, né, que indicam se é avanço ou retorno, e comparo os dois lados para ver se eles são iguais ou diferentes. Então, uma vez que nós temos uma sequência que apresente os lados iguais, o que nós temos aí? Nós temos uma sequência que ela é chamada de direta, né? Então, neste caso aqui, ó, ela é igual, né, os dois lados são iguais, mas não teve repetição de letra. Então, isso mostra que nós temos uma sequência direta. Se nós tivermos, por outro lado, uma sequência onde, quando eu faço o joguinho lá, divido ao meio, comparo os dois lados, vejo que eles são diferentes, isso já me dá diretamente uma resposta de que a minha sequência é indireta, portanto ela tem a sobreposição de sinal, né? E pode acontecer de os dois lados serem iguais, como no caso dessa sequência aqui, ó, mas haver a repetição de letra, né, como no caso aqui, ó, no mesmo lado, né, pensando em apenas um dos lados, houve a repetição de letra. Então, neste caso, o que a gente tem? Uma sequência também indireta, tá? E aí, né, só para constar, ficar escrito, toda sequência que é direta não tem sobreposição de sinal. E aí a gente vai para o método intuitivo, não tem problemas. Agora, toda sequência indireta, ela implica que ocorre a sobreposição de sinal. E aí nós vamos para os métodos alternativos, né? E eu já disse para vocês na aula passada, nós vamos trabalhar com dois métodos aqui na disciplina. O método dos roletes escamoteáveis, que a gente já viu na aula passada, e aquilo que nós vamos estar vendo hoje, que é o famoso método para resolução de problemas de sobreposição de sinais, chamado método cascata. Bom, então, agora nós vamos partir de fato para o método cascata. Então, o que é o método cascata? Né? Um método que tem por objetivo cortar, né, a alimentação de ar comprimido dos elementos de sinal que estiverem provocando a sobreposição de sinal, ou também chamado de contrapressão, né? Que ocorre aonde? Na pilotagem das válvulas de comando, né? Então, o que muda nesse método aqui? Embora ele tenha o mesmo conceito, né, de que é eliminar aquele primeiro sinal que chega, o legal do método cascata é que nós vamos seguir um passo a passo e ele por si só, dentro do seu passo a passo, ele já vai resolver o problema. Nós não vamos precisar, assim como no método dos roletes escamoteáveis, detectar através de uma tabela, como a gente faz lá, em que momento ocorre a sobreposição do sinal e em que válvula. No método cascata, toda essa precaução de achar qual já está embutido nos passos e ele vai resolver o problema automaticamente, né? Uma vez que a gente siga o passo a passo corretamente, uma vez que eu fiz todos os passos, construí meu circuito seguindo os passos do método cascata, ele vai estar pronto e eu não preciso nem me preocupar em que momento que vai ocorrer a sobreposição de sinal, porque ela já vai estar resolvida por ele, ok? Então nós vamos, só para retomar, né, algumas sequências de exemplo aí, para começar nosso trabalhar com o método cascata, algumas sequências para a gente classificar entre sendo como diretas ou indiretas, tá certo? Então veja lá, primeira delas, A mais, B mais, A menos, B menos. Então quando a gente divide aí, desconsiderando os nossos sinais algébricos, nós vemos que essa primeira aqui é igual. Então, se é igual, nós temos uma sequência direta. Então essa é uma sequência, por exemplo, que nós não teríamos problema, não precisaria resolver pelo método cascata. Vocês poderiam se perguntar, professor, mas se eu não prestei atenção, peguei uma sequência que é direta e fui resolver pelo método cascata, vai dar certo? Vai dar certo também. Se você seguir certinho lá o passo a passo do cascata, você vai conseguir construir o circuito através do método, mesmo ele sendo não tendo sobreposição de sinal, o circuito vai funcionar, tá ok? No entanto, né, é mais fácil quando a gente não tem sobreposição de sinal resolver pelo método intuitivo, né? É mais simples.
Bom, uma segunda sequência lá, A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos. Como a gente pode ver também, né, embora tenha mais um atuador aqui, que no caso é o atuador C, continua sendo igual, não importa o número de atuadores. Se é igual, o que nós temos aí? Nós temos uma sequência também direta. Então, essa também não precisaria ser resolvida pelo método cascata. Olha lá, uma terceira sequência. A mais, C mais, B menos, A menos, C menos, B mais. Opa, essa é um pouquinho diferente. Começa com aqui, ó, esse atuador, o B, no caso, ele começa avançado para poder recuar no seu primeiro, o seu primeiro movimento ser de retorno, né? E aí, isso aqui eu coloquei só para chamar a atenção de vocês, que não importa, né, se é meio diferente aí o movimento está acontecendo, ou mesmo o número de atuadores que tem. A regra é a mesma. Divido ao meio, desconsidero os sinais e comparo. Se é igual, não tenho que ver, não houve repetição de letra, é apenas igual um lado do outro. Também uma sequência direta é mais uma que a gente não precisaria resolver pelo método cascata. Poderia ser pelo método intuitivo. Vamos lá, mais uma. A mais, C mais, B menos, A menos, B mais, C menos. Então, olha lá, desconsiderei os sinais, né? A, C, B e A, B, C. Opa, aqui mostrou-se diferente. Então, se nós temos uma sequência diferente, nós temos uma sequência com lados diferentes, né? Uma sequência indireta. Essa daqui, portanto, a gente teria que resolver por um dos métodos alternativos. Bom, e por fim aí, ó, mais uma. Olha lá, A mais, B mais, B menos, A menos, B mais, B menos. Então, quando a gente divide aí, desprezando os sinais, olha lá o que está acontecendo, eu tenho uma igualdade, A, B, B, A, B, B. Opa, uma sequência, né, com os lados iguais, em tese uma sequência direta. Porém, já está até com asterisco aí marcando, né, eu tenho repetição de letrinha aqui, ó. Eu tenho duas vezes o B do mesmo lado aqui, a mesma coisa do lado de lá. Então, essa também é uma sequência indireta, ou seja, uma sequência que também precisaria ser resolvida por um método alternativo, por exemplo, o cascata, tá certo? Muito bem. Então, o que é interessante é que o método cascata ele possui uma série de passos aqui que a gente precisa seguir, como uma receita de bolo, né? Assim como acontece com o método dos roletes escamoteáveis, né? O cascata tem alguns passos a mais, porém a nossa construção dele, embora seja o circuito como um todo pareça um pouco mais complexo, a construção em si, depois que a gente pega esse passo a passo, ela acaba sendo mais fácil. Vocês vão ver que, principalmente por conta daquela construção daquela tabelinha e tal, do problema de ter que ficar reposicionando roletes, né, quando a gente usa um rolete escamoteável, aquela história toda que eu já mostrei na aula passada para vocês. No método cascata, a gente utiliza apenas roletes comuns, não precisa mudar rolete nenhum, né, e o que a gente vai utilizar mais lá apenas, né, de diferente, é uma válvula 5 duas vias, né, duplamente pilotada, igual as válvulas de comando, né, mas ela vai fazer um papel diferente e não um papel como válvula de comando, tá ok? Bom, então para a gente aprender a usar, seguir o passo a passo do método cascata, estabelecer ele, ver cada um desses passos, nós vamos utilizar um exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente já utilizou anteriormente, né? Pensando lá numa situação hipotética, onde eu tenho dois atuadores, né? Então, como aqui embaixo aqui a gente pode ver, né? Um cilindro A, cilindro B, onde eu tenho uma esteirinha recebendo uma carga, né? Chega até o primeiro cilindro, ele eleva essa carga, permanece elevado, né? O próximo cilindro vem e empurra para o próximo. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa outra imagem, né? Já elevado. E nós vamos fazer de tal forma que a nossa sequência, uma das sequências possíveis para resolver esse problema seria A mais, B menos, A menos. Né? Então, como é uma situação bem simples, eu até poderia fazer A mais, A menos, B menos, para não ter sobreposição. Mas como o intuito é trabalhar com um método alternativo para resolver o problema de sobreposição, então nós vamos fazer o A mais, B menos, A menos, tá ok? Então, vamos lá. Como todo método, né, independente de ser até um intuitivo ou mesmo qualquer um desses métodos alternativos,
Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a sequência de trabalho, né? Só para reforçar. Como é que a gente define uma sequência de trabalho? Depende do nosso problema. Como eu acabo de usar aí essa questão das esteirinhas e tal, né? Na vida real a gente vai ter algum problema para resolver e vamos ter que pensar uma sequência de atuação, né? Para os nossos atuadores, para os nossos elementos de trabalho, de tal forma que satisfaça aquele problema. Então, para o nosso exemplo, a sequência é A mais, B mais, B menos, A menos. Muito bem. Aí mais um passo que é comum, né, dos métodos, independente de quais sejam, a gente precisa posicionar os elementos de fim de curso a serem utilizados com base na sequência de trabalho, né? Então, novamente, para frisar bem aí para vocês, como é que a gente faz isso? Eu reescrevo a sequência e embaixo de cada movimento eu coloco o quê? Coloco a válvula de sinal, né, que é responsável por esse movimento. Então, por exemplo, para fazer o movimento A mais, uma válvula de sinal 1.2 é que tem que ser acionada. O B mais, a válvula 2.2, B menos, a válvula 2.3 e A menos, a válvula 1.3. Nada demais, né? E aí aquele negócio, né? A gente vai posicionar, onde que a gente vai posicionar em relação aos atuadores esses roletes, essas válvulas acionadas por rolete? Com base, né, naquele joguinho, né? Quando o A avançar, eu quero que aconteça em seguida o movimento B+, então no avanço de A vai estar o rolete 2.2. No avanço de B, o rolete 2.3. E assim sucessivamente, né? Isso já está bem claro na nossa última aula lá, né? Então não vou ficar repetindo aqui demais, tá certo? Isso aqui é exatamente igual ao que a gente viu no método dos roletes escamoteáveis. Bom, e aqui ainda é a simplesmente colocação, né, dos roletes em relação aos nossos atuadores, né? Então eu vou fazer aqui mais uma vez, mas também é o mesmo passo, né, que é idêntico ao método anterior. Então avançou A, bate em 2.2, aí vai avançar B, ele avançou, fez o B+, né? Depois o que eu quero em seguida é B-, então ele vai bater em 2.3, o B mesmo vai retornar, e eu quero que em seguida aconteça A-, então ele vai bater em 1.3 e vai retornar o A. E se eu quisesse que tudo recomeçasse, né, como é de praxe aqui quando a gente está pensando em automação, né, eu quero circuitos de ciclo contínuo, né, então eu teria o 1.2 aqui no começo para recomeçar tudo de novo. Muito bem. Agora, daqui para frente é o que a gente começa a ter os passos de fato do método cascata, né, que são típicos dele, né, esses dois primeiros é básico para todos os métodos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é dividir essa sequência algébrica que nós elaboramos para resolver o nosso problema em grupos. E como que a gente vai dividir nesses grupos? Esses grupos são divididos de acordo com uma regrinha do método cascata, que é o seguinte: os movimentos do mesmo atuador, né, não podem pertencer ao mesmo grupo. O que isso significa, né? Então, cada vez que apareceu a letra repetida, eu divido. Para a gente entender isso melhor, eu reservei algumas sequências aqui para a gente fazer uma prática, tá? Então, assim, e complementarmente a essa regrinha de que não pode haver movimento do mesmo atuador dentro do mesmo grupo, tem a seguinte regrinha final que eu vou explicar melhor com os exemplos. Se o último atuador, o último movimento que apareça lá, os últimos movimentos, eles não fizerem parte do primeiro grupo, ele vai ser incluído nesse. Então, veja bem o que é isso. Ó. Então, eu tenho lá A mais, B mais. Opa, apareceu um B de novo, então eu tenho que dividir, fazer uma divisão, certo? Aí eu vou ter B e A, né? Neste caso, é um caso bem simples, que é o caso da nossa sequência, né? Então, eu tenho o grupo 1 aqui à esquerda e grupo 2 à direita. Vamos pegar outras sequências para a gente compreender melhor essa divisão dos grupos. Essa divisão ela coincidiu de ser no meio, como a gente faz para ver se é uma sequência direta ou indireta, mas não tem nada a ver com aquilo lá. São coisas distintas. Sempre que é para verificar se é direto ou indireto, eu divido ao meio. Não é de acordo com essa regra aqui. Aqui, a regrinha é a seguinte. Apareceu, não pode ter a mesma letra no mesmo grupo. Então, veja lá. Eu tenho A+, A-, B+, B-. Então,
quando chegou, eu fiz o A mais, logo em seguida já vem A menos, então repetiu a letra, eu tenho que dividir. Então o que a gente faz? Fez uma divisão já logo aqui. Aí eu vou ter lá A, B, B de novo. Opa, não posso repetir, então tem que fazer mais uma divisão aqui, ó. Então note que eu tenho o grupo 1, o grupo 2, e aí vocês poderiam falar que é a segunda parte, o detalhe aqui, né? O B- seria grupo 3, né? Um terceiro grupo aqui. Porém, a letra B, né, o atuador B, ele não faz parte do grupo 1. Se ele não faz parte do grupo 1, eu posso incluir ele aqui atrás. Eu posso ele fazer, eu posso como se eu trouxesse ele aqui para antes do movimento A mais, né? Ele vai fazer parte também deste grupo. Tá, vamos ver outra sequência. Olha lá. A mais, C mais, B menos, A menos. Opa, repetiu a letra A. Então eu tenho A, C, B, A. Então eu tenho que fazer uma divisão aqui. Depois eu vou ter A, B, C. Neste caso, né, eu vou ter apenas dois grupos porque não repete a letra de novo. Tá? Vamos ter mais exemplos para ficar mais claro. Olha lá. A mais, B menos, A menos, B mais, B menos. Então, chegou A, B, B de novo, eu tenho que dividir. Então, ficou A mais, B mais. Quando chegou B de novo, repetiu, eu tenho que dividir. Então, ficou o primeiro grupo aqui e vamos lá. B, A, repetiu o B. Não posso ter dois Bs no mesmo grupo. Então, olha lá. B, A, tem um segundo grupo. Vamos continuando. Aí eu tenho lá B e B de novo. Opa, a regra é exatamente a mesma. Então, não importa se está repetindo a letra, a sequência prevê uma repetição aqui. Mas eu tenho que fazer uma terceira divisão aqui, olha lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho o grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí o detalhe, a letra B já está no grupo 1? Já está. Então, isso aqui ela não pode ser integrada ao grupo 1, como no caso que a gente viu aqui atrás. Ó. Essa daqui vai ser o grupo 4. Então, neste caso, a gente tem uma divisão de 4 grupos, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença de um e de outro. Bom, e aí mais uma sequência lá, ó. A, B, C, A de novo, tem que dividir, beleza. A, D, B, D de novo, tem que dividir. Então, fiquei com dois grupos, aí eu tenho D e C, maravilha. Então, eu vou ter grupo 1, grupo 2, e aí pergunto, D e C fazem parte desse primeiro grupo? Podem ser encaixados aqui? Não podem, por quê? Porque a letra C já está aqui, ó. Então, isso aqui vai ser um terceiro grupo, tá ok? Caso fosse só o D aqui, por exemplo, não tivesse o C, né? O que a gente poderia ter? Aí, neste caso, eu poderia agregar o D aqui, mas não é o nosso caso, tá ok? Bom, então, só para destacar, né? O nosso exemplo que nós vamos estar trabalhando aí, ó, esse que está em destaque aqui para nós, né? O exemplo A mais, B menos, A menos, um exemplo mais simples com apenas dois grupos. E vocês vão ver o quanto menos grupos tiver, mais simples é de aplicar o método cascata, né? Quanto mais grupos tiver, como é o caso aqui, ó, um pouco mais complexo fica, tá? Bom, vamos lá então. Então, esse foi o nosso passo 3, né? Que na verdade é o primeiro do cascata, exclusivo do método cascata, né? É a divisão dos grupos em relação, de acordo com as regras do método cascata. Aí nós vamos para o passo 4, que é fazer um esboço, né? Literalmente um esboço do nosso circuito. Do jeitão que eles sempre são, do jeitão que eles sempre são feitos, né? Quando a gente está em sala de aula, eu faço na lousa, literalmente, e depois saio apagando esses esboços, né, para chegar na versão final do circuito. Aqui eu adaptei para o PowerPoint para a gente ver juntos isso. Ok? Então, como é que a gente faria um circuito A mais, B menos, A menos? Então, eu coloco lá na parte superior, né, os nossos atuadores, os elementos de comando logo em seguida, que tem que ser coerente com os nossos atuadores. Então, como é um atuador de duplação, uma válvula de 5 duas vias, né, duplamente pilotado. E aí coloquei os nossos 4 roletes. Note que nesse momento eu não estou me preocupando com
o botão aqui, ou a válvula acionada por botão para dar start e stop ao nosso circuito. Não é o momento ainda. Lá no final, num dos últimos passos, a gente vai colocar esse botão de start stop, tá ok? Então, isso aqui tudo não tem nada de diferente, exatamente igual ao que a gente faz para todo o circuito, né? E depois fez algumas modificações de acordo com o método que nós estivéssemos trabalhando. Agora, o que tem de diferente? O que tem de diferente é desenhar umas linhas auxiliares de pressão. Essas linhas auxiliares de pressão, o número de linhas auxiliares vai ser igual ao número de grupos. Então, voltando aqui no passo anterior, a nossa sequência não é essa daqui, ó. Nós temos dois grupos, grupo 1 e grupo 2 apenas, certo? Então, nós vamos desenhar duas linhas, uma para cada grupo, ó. Uma linha aqui que eu fiz em roxo e a outra que eu fiz em verde aqui, ó. Duas linhas auxiliares logo abaixo do nosso esboço do circuito, tá ok? Essa não é a linha principal de pressão ainda, então notem que são linhas de pressão, mas elas são linhas auxiliares, não é a linha de pressão principal do nosso circuito, tá? Bom, aí o que a gente faz, né? A gente vai desenhar o que a gente chama de válvulas inversoras, nada mais são do que válvulas 5 duas vias, duplamente pilotadas, né? Igualzinho a essas válvulas aqui, ó, exatamente as mesmas válvulas, do mesmo tipo, exatamente o mesmo tipo de válvula. Porém, eu vou desenhar elas embaixo da linha de pressão. Eu vou manter as válvulas de comando aqui, né? Mas eu vou desenhar essas válvulas auxiliares, que vão ser as válvulas inversoras, da seguinte maneira, né? O número de válvulas inversoras que eu vou precisar vai ser o número de grupos, ou o número de linhas, né, que são os grupos também, menos 1. O que significa isso? Significa que, como eu tenho dois grupos, 2 menos 1, uma válvula. Se eu tivesse 3 grupos, eu precisaria de 2 válvulas. Se eu tivesse 4 grupos, 3 válvulas e assim sucessivamente, tá? Então, bem simples. Veja, desenhe ela no centro mesmo. Vocês vão ver que isso vai facilitar depois na construção do circuito final. Então, esbocei o meu circuito, desenhei linhas auxiliares, né, na mesma quantidade de grupos que eu tenho, né, se eu tiver 2 grupos, 2 linhas, se eu tiver 3 grupos, 3 linhas e assim por diante. E desenho uma válvula inversora aqui embaixo, uma 5 duas vias duplamente pilotada, no número de grupos menos 1. Então, como tenho 2 grupos, apenas uma válvula. Se tivessem 3 grupos, 2 válvulas e assim por diante, tá? Bom, então agora nós estamos trabalhando já pensando sempre com o nosso exemplo, né? Com o nosso circuito exemplo, que no caso é A mais, B mais, B menos, A menos, né? Porém, agora eu vou dar uma pequena pausa no nosso exemplo para mostrar para vocês uns arranjos do método cascata. Na verdade, os arranjos da cascata em si, né? O passo 6, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco para o nosso exemplo aí, ele prevê a seguinte regrinha. Nós temos que fazer uma verificação do último movimento da sequência. O que significa isso? Esse último movimento da minha sequência é que vai determinar como é que eu vou fazer as ligações aqui, ó. Nós vamos ter algumas ligações sendo realizadas entre essas linhas de grupo auxiliares aqui, linhas de pressão auxiliares, né, que são os grupos, e a válvula inversora. Esse esquema de ligação aqui depende, como diz esse passo 6 aqui, ó, do último movimento da sequência. Então, a nossa sequência, daqui a pouco a gente vai fazer para ela em específico, é A mais, B menos, A menos. Quando a gente fez a divisão de grupos de acordo com o método cascata, a gente acabou dividindo ao meio também, né? Ficou A mais, B mais no grupo 1, B menos, A menos no grupo 2. O A menos, que é o último movimento da nossa sequência, ele pertence a que grupo? Pertence ao último grupo, né? Então, se ele pertence ao último grupo, nós vamos desenhar, né, essas linhas de pressão auxiliares, né, recebendo o ar comprimido na última linha auxiliar. Se, por outro lado, fosse na primeira, por exemplo, o A mais, A menos, B menos,
a gente faz uma divisão a mais divide a menos B menos, divide B mais, a menos B mais, né? Divide e vai ficar B menos. E esse último B menos a gente agrega ele no primeiro grupo porque ele não está lá, né? Então, o último movimento da sequência, neste caso, né, pertenceria ao primeiro grupo, mas no exemplo que nós vamos trabalhar vai acontecer o segundo caso aqui, ó. O último movimento da sequência pertence ao último grupo. Tá? Então, só para mostrar para vocês o seguinte, né? Então, de acordo com essas regrinhas aí, se o último movimento pertencer ao primeiro grupo, não é o caso do nosso exemplo, mas a gente faria uma ligação da seguinte maneira, olha lá. Se eu tivesse aqui, ó, eu destaquei para vocês aqui colorido, ó, o que significa isso? De acordo com o último movimento da sequência, eu vou definir isso aqui, ó, como que vai estar feita essa ligação aqui, ó. Então, se ela vai estar sendo pressurizado o primeiro grupo, ou se estaria invertido, ela pressurizada aqui e esse aqui lá para cima. Então, note que essa é a válvula inversora, né? E a alimentação, quando ela está no seu estágio inicial, no começo, né? Ela estaria com alimentação, com ar entrando no primeiro grupo. E, consequentemente, o grupo 2 despressurizado. Tá? Isso, então, é fácil de memorizar. Por quê? O último movimento pertence ao primeiro grupo, então o primeiro grupo começa pressurizado. A gente sempre pensa em relação à entrada de pressão. Se fosse o contrário, né, se o último grupo pertencesse o último movimento pertencesse ao último grupo, o último grupo é que começaria pressurizado. Por que eu pedi um tempo aqui para mostrar os arranjos para vocês e depois continuar o nosso exemplo? Porque esse arranjo aqui, ó, é para o caso de nós termos apenas 2 grupos e uma válvula, né? Que é o caso do nosso exemplo. Mas poderia acontecer de nós termos uma situação como essa, onde nós teríamos 3 grupos e 2 válvulas. E olha que a gente tem um esquema de ligação todo apropriado aí. Esse esquema de ligação, a gente normalmente, eu não exijo que ninguém memorize isso, né? Eles estão disponíveis nos livros e mesmo aqui na aula eu coloco para vocês, né? Então, assim, a gente copia mesmo esse arranjo todo aqui, porque ele vai ficando um pouco maior. Mas o interessante de notar é o seguinte, né? Continua ainda na regrinha se o último movimento pertencer ao primeiro grupo. Olha lá. O que isso acontece? O que isso implica? Né? Se pertence ao primeiro grupo, o último movimento, a pressurização, onde que ela está? Olha aqui em roxo. Ela está no primeiro grupo. É isso que a gente tem que ter em memória, né? Todo esse arranjo, essas ligações aqui, a gente pode copiar, não tem problema. Não precisa memorizar esse arranjo, porque é um pouquinho chato de fazer. Mas o que a gente tem que ter em mente é o último movimento pertenceu ao primeiro grupo, é ele que começa pressurizado, olha lá. Isso é bastante interessante, tá? Olha lá, se a gente tivesse uma situação ainda um pouco mais complexa, onde nós teríamos 4 grupos e 3 válvulas em cascata, né? Se chama cascata por causa disso. Elas estão uma em sequência da outra aqui, ó, formando como se fosse uma cascata de fato, né? Então, por isso que leva esse nome, né? E a gente vai ver isso no funcionamento também, depois na simulação. Mas olha lá, aqui é a mesma coisa, né? A gente tem então 4 grupos, né? Existe todo um esquema de ligação aqui, ó, certo? Mas novamente, se eu estou falando que o último movimento pertence ao primeiro grupo, o último movimento da minha sequência de movimentos lá pertence ao primeiro grupo, a pressurização vai estar nele, olha lá. E por fim, o último e mais complexo aqui, pensando, né, em 5 grupos, né? Que é uma situação pouco usual, mas eu achei interessante colocar para que vocês vissem, né? O que muda? Na verdade é uma repetição, né? Eu vou colocando em cascata mais válvulas, né? E fazendo as ligações que são idênticas umas às outras, né? Mas novamente, né? Se o último movimento da minha sequência algébrica pertence ao primeiro grupo, é ele quem começa pressurizado e todos os outros, ó, despressurizados, começam despressurizados. Então,
Uma coisa que a gente vai ver no método cascata é que sempre apenas um grupo por vez é que está pressurizado. Nunca haverá vários grupos pressurizados ao mesmo tempo. Então eu vou estar trabalhando, além de estar removendo o sinal de válvulas e mudando, cortando aquele primeiro sinal que chega na válvula de comando. Em alguns casos, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a alimentação. Por quê? Porque a alimentação das minhas válvulas não vai ser numa linha, simplesmente numa linha de pressão comum. Eu vou ter alimentações acontecendo em diversas linhas de pressão auxiliares. E essas linhas de pressão auxiliares não estarão sempre pressurizadas. Elas vão estar pressurizadas no momento que eu preciso que elas estejam. E aí, essa é a grande sacada desse método. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas como é que eu vou saber qual é o momento que tem que estar pressurizado? Nós não precisamos saber. O método, seguindo os passos, ele por si só já resolve isso. Já vai acontecer de estar pressurizado no momento certo. Tá bom? Então isso é muito legal de ver, tá? Tudo isso aqui que eu mostrei é sempre pensando como o último movimento pertencendo ao primeiro grupo. Tudo isso se repete, né? Para 2 grupos e uma válvula, 3 grupos e tal. Eu vou colocar aqui para vocês, até para ficar na apresentação guardada para vocês aí, para o dia de amanhã quando vocês precisarem. Tudo se repete, só que agora pensando que o último movimento pertence ao último grupo. O que muda? Olha lá, vou chamar a atenção de vocês aqui no primeiro caso, né? Olha lá, a gente tem aqui agora a pressurização, ó, no começo da conversa, no grupo último, né? Neste caso, como só tem 2, é o grupo 2. Mas olha lá para o próximo. 3 grupos e 2 válvulas em cascata. A pressurização novamente, né? A pressurização novamente, melhor dizendo aqui, ó, estando no último grupo, que neste caso é o grupo 3, né? Sempre vai ser o grupo de maior número aqui, né? Porque vai aumentando. Então, o último movimento pertence ao último grupo, então é o último grupo que começa pressurizado. Sempre é esse o raciocínio. Se pertence ao primeiro grupo, é o primeiro que começa pressurizado. Se pertence ao último grupo, é o último grupo que começa pressurizado. Olha lá, a mesma coisa acontece quando a gente tem aí agora 4 grupos, 3 válvulas em cascata, novamente, olha lá, começa pressurizado o último grupo. E a mesma coisa aconteceria para 5 grupos, olha lá, começa pressurizado o último grupo, sempre. Então, estou colocando isso para vocês, né? Colocando aqui essa situação de chegar até 5 grupos, que é pouco usual, mas pode acontecer. E eu queria deixar registrado para vocês por que é pouco usual. Porque um dos pontos negativos desse método é o seguinte: se nós tivermos muitos grupos, existe uma oscilação de pressão no sistema como um todo e isso pode causar alguns problemas, né? Dependendo da circunstância. Porém, para chegar numa situação como essa, né, a gente precisa ter uma sequência de movimentos bastante complexa para chegar a ter 5 grupos, né? Ou com um volume de acionamentos muito grande. Então, de modo geral, o método cascata vai ser o mais utilizado porque não vai chegar a tantos grupos assim que vai estar provocando queda de pressão na linha como um todo, tá? Então, esse é um ponto negativo do método, mas que em 90% dos casos não vai ser problema, né? Bom, então vamos lá, fazendo agora a aplicação, né, para o nosso exemplo, né, do passo 6 aí. Então a gente estava vendo aí, eu vi todos aqueles arranjos, mostrei para vocês, né, quando o último movimento pertence ao primeiro grupo ou ao último grupo, e para situações em que a gente tem uma série de grupos, né, desde 2 grupos até 5 grupos, a gente viu aí. Vamos voltar para o nosso exemplo, né, que é A mais, B menos A menos. O que acontece? O último movimento do nosso grupo, né, quando a gente dividiu o grupo, a gente viu que A mais, B mais divide B menos A menos. Então eu tenho o grupo 1 e grupo 2. O último movimento pertence ao último grupo. Então o que a gente vai ter no final das contas? A gente vai ter um arranjo, né, que nem eu estou aqui ressaltando os grupos aqui para vocês. A gente vai ter o seguinte arranjo. A nossa válvula aqui, ó, ela vai ter que ser interligada com os grupos de tal forma que qual grupo começa pressurizado? O último, né?
já que o último movimento, que é o A-, pertence ao último grupo, que é o 2. Então, olha lá o que vai acontecer. Eu vou ter a entrada de pressão nessa válvula aqui, ó, sendo no último grupo, no caso aí o grupo 2, como a gente só tem 2, né? E aí, esses esquemas aqui, eu ainda não comentei sobre eles, né? Mas no momento certo eu vou mostrar para vocês o que significa essa entrada 1, entrada de 1, entrada de 2. No momento certo eu vou explicar o que significa isso aí. Tá? Bom, próximo passo. Agora, o que nós vamos fazer, né? Uma vez que a gente estabeleceu aqui a ligação, né? O arranjo da cascata, né? Da válvula cascata em relação aos nossos grupos, agora a gente vai fazer esse passo que é o mais importante, um dos mais importantes do método, para não ter erro, né? Tem que prestar bastante atenção para não fazer confusão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ligar o primeiro movimento de cada grupo diretamente em sua respectiva linha de pressão auxiliar, certo? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, que faz parte desse passo, né? E depois a gente vai alimentar as válvulas de sinal que vão sobrar aí nas suas respectivas linhas também. Vamos mostrar na prática que é mais fácil de compreender. Veja bem, o que nós temos aqui? A nossa sequência A+, B+, B-, A-. Então, temos os dois grupos, né? Grupo 1 e grupo 2. Quais são os primeiros movimentos de cada grupo? O primeiro movimento do grupo 1 é A+, ou seja, quem que faz A+? Que válvula é responsável por fazer A+? A válvula 1.2, tá certo? Quando a válvula 1.2 for acionada, é que o A avança. Então, o segundo, né, do segundo grupo, quem que é o primeiro movimento do segundo grupo? É o movimento B-, que quem faz é 2.3, beleza? Então, neste caso, aqui que começa a mágica do método cascata. Quem vai provocar esses movimentos, o movimento A+, e o movimento B-, ou seja, o primeiro de cada grupo da cascata, vai ser o próprio grupo aqui, ó, a própria linha de pressão auxiliar. Então, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou tirar, né, a válvula 1.2 daqui, ela vai deixar de ser usada aqui, e vai ser feito pelo próprio grupo esse movimento aqui, ó, que corresponderia ao A+, aqui, corresponderia a 1.2, tá certo? Primeiro movimento do grupo, certo? 1 é o A+. Do grupo 2, vou fazer a mesma coisa. Note que eu liguei lá no grupo 1, e essa aqui que seria 1.2. E agora, para B-, onde que é? Aqui eu tirei a válvula, vou fazer a ligação lá no grupo 2. Isso é importantíssimo, aqui é que não pode errar. O primeiro movimento do grupo 2 tem que estar na linha do grupo 2. O primeiro movimento do grupo 1 tem que estar na linha do grupo 1. Aqui é que geralmente dá confusão, o pessoal acaba cometendo erros, tá? Então, note, primeiro movimento do grupo 1 ligado na linha auxiliar de pressão do grupo 1. Primeiro movimento do grupo 2, né, que é o B-, ligado na linha do grupo 2, no caso a verdinha aí, tá? Bom, agora o que nós temos que fazer? O que sobrou? Sobrou o seguinte, no grupo 1 sobrou o movimento B+, que é a setinha amarela aí, laranja aí, ó. Quem que faz o movimento B+? Não é 2.2? Muito bem, ele não está fazendo, o 2.2 ou o movimento B+, não está no grupo 1, então, a alimentação dessa válvula vai ser na sua respectiva linha de grupo. O que significa linha de pressão auxiliar do seu grupo? Se isso daqui faz parte do grupo 1, a ligação aqui, ó, a ligação de alimentação dessa válvula tem que ser feita no grupo 1. E aí a gente pode apagar o excesso da linha aqui. Por isso que a gente fala que começa desenhando um esboço do circuito para depois chegar no circuito final, tá? Porque a gente
acaba tendo que apagar algumas coisas mesmo, faz parte. Bom, o que sobrou agora? Sobrou, no grupo 2 sobrou o movimento a menos. O a menos quem realiza é 1.3. E aí, se ele está no grupo 2, né, essa alimentação dessa válvula aqui, ó, a entrada de pressão 1 aqui, também tem que ser no grupo 2, na sua respectiva linha, né? E aí a gente apaga o excesso de linha aqui, olha lá que legal. Notem que essa sequência é uma sequência relativamente pequena, né? Com apenas 2 atuadores. A gente poderia ter mais atuadores aqui e os grupos não necessariamente terem apenas 2 movimentos. Poderia ter mais do que 2 movimentos. E aí a gente teria mais válvulas, né, sendo acionadas, sendo alimentadas aqui em cima ainda, nos seus grupos de pressão auxiliares, aqui nas suas linhas de pressão auxiliares. Então, assim, nós estamos partindo de um exemplo mais simples, né? Com o evoluir das aulas aí, a gente vai fazer outros exemplos um pouco mais complexos. Mas isso que é importante, né? Então, repassando o passo. Primeiro, peguei os primeiros movimentos de cada grupo, que no caso era o A mais e o B menos, e fiz a ligação diretamente pelo seu grupo. Não descartei o uso da válvula. Mesma coisa aqui em cada um dos grupos, certo? Depois, os movimentos que sobraram, né, eu alimentei as válvulas também nos seus grupos. Então, B+, que é a válvula 2.2, está no grupo 1, então tem que estar alimentado pelo grupo 1, que é o roxo. E A-, que faz parte do grupo 2, tem que estar alimentado pelo grupo 2, que é o verde. E está lá. Ok? Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer, né? O último passo aqui do método cascata. A gente vai fazer a ligação das válvulas de sinal que irão promover a entrada dos grupos de pressão, né? Em cada um no seu momento. Então, a gente vai fazer isso com aquela válvula inversora, aquela 5 duas vias duplamente pilotada. Então, para entender isso aqui melhor, o que eu trago aqui para vocês? Ó, eu vou escrever a nossa sequência, né, 2 vezes. Então, ela é A+, B+, B-, A-. E se eu fosse recomeçar, fosse fazer um ciclo, ao invés de fazer aquele looping aqui, né, aquela voltinha que eu costumo fazer para vocês, eu reescrevi ela aqui na frente, novamente, né? Então, se eu coloquei um ciclo contínuo, vai fazer A+, B+, B-, A-, e começa de novo, A+, B+, B-, A-, e de novo, e assim infinitamente, enquanto ficar ligado, né? Se eu começar a fazer a divisão de grupos de acordo com o método cascata, lá, aquela divisão que a gente fez, então a gente faz lá A, B, B de novo, tem que dividir, B, A de novo, tem que dividir, né? A, B, B de novo, tem que dividir. E assim seria infinitas vezes. Por que eu estou fazendo isso para vocês, né? É só um repeteco do que a gente fez aí para trás. Pelo seguinte motivo, né? Aqui a gente tem, quando acontecem os primeiros movimentos A+, B+, eu estou trabalhando com o grupo 1. Quando acontece B-, A-, eu tenho o grupo 2. Depois eu volto A+, B+, o que eu tenho? Grupo 1 de novo. Depois, B-, A-. O que eu tenho? Grupo 2 de novo. O que eu quero dizer? Significa que a sequência ela vai ficando ciclicamente. Ora entra grupo 1, ora entra grupo 2. Ora entra grupo 1, ora entra grupo 2. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma transição de grupos ocorrendo, né? Hora de grupo 1 para 2, hora de grupo 2 para 1. E assim vai ficar infinitamente, né? Enquanto estiver ligado. E aí é interessante a gente notar o seguinte, da tela anterior, quais foram as válvulas que foram descartadas de uso, porque o próprio grupo aqui está fazendo a movimentação. As válvulas 1.2 e 2.3, né? Lembram-se que o primeiro movimento de cada grupo, o primeiro movimento do grupo 1 é A+, que foi feito pelo próprio grupo, a ligação direta do próprio grupo. O primeiro movimento do grupo 2, B-. Então, essas duas válvulas, elas estão ociosas, vamos assim dizer, não estão sendo utilizadas. São essas válvulas aqui que saíram de lá de cima e que vão fazer a inversão de grupo. Vai fazer a entrada de grupo 2, depois a entrada de grupo 1, depois a entrada de grupo 2, e assim vai ficar girando ciclicamente, né? Então, notem que
Quando a gente faz aquele esquema de posicionamento de roletes, a gente posicionou em relação aos nossos atuadores, e quando o A avança, ele vai bater em 2.2 para provocar o movimento B+. Aí o B vai avançar, né? Quando o B avançar, ele vai bater no rolete 2.3, que já está posicionado lá, nós já fizemos isso. Porém, esse rolete ali embaixo ele foi descartado, porque quem vai fazer o movimento lá vai ser diretamente a linha do grupo. Então, esse rolete aqui, ó, ele em vez de fazer o movimento na válvula de comando, ele vai fazer com que naquele momento, nesse momento que é a entrada do grupo 2, ele promova essa entrada. De que jeito, né? Então, eu vou mostrar na próxima tela, vai aparecer onde que vai entrar esse 2.3 e esse 1.2 aqui. Mas o que eu quero que vocês notem aqui agora é que quando o B avançar, ao final do movimento B+, acontece a transição de grupo 1 para grupo 2. Então, quando acontecer o final do movimento B+, que é quando ele aciona o rolete 2.3, o que eu tenho? Eu tenho uma transição de grupo. Eu mudo de grupo 1 para grupo 2. E quem vai fazer isso é a válvula 2.3. Aí a sequência continua, vai fazer o B-, vai fazer A-. Quando estiver fazendo A-, no final do movimento A-, eu vou transicionar de grupo novamente, eu vou voltar para grupo 1. Quem que vai realizar essa transição da volta para o grupo 1? Vai ser a válvula 1.2. E aí vai recomeçar tudo de novo. A mais acontece, B+, no final do B+, vai mudar de novo de grupo 1 para grupo 2. E novamente vai ser a válvula 2.3 que vai realizar esse trabalho. E assim vai ficar infinitamente aí, certo? Muito bem. Então, para ficar mais claro, para o nosso exemplo a gente vai ver isso aí ocorrendo. Então, voltando lá com a situação que tínhamos antes. Olha lá, é exatamente o mesmo circuito, eu só elevei ele um pouquinho para a gente ter espaço aqui embaixo para poder desenhar o restante dos componentes. Mas o que eu quero que vocês notem, estou trazendo aqui no meio para vocês exatamente o que eu demonstrei no slide anterior, né? A questão da transição de grupos, de grupo 1 para grupo 2, quem faz a transição é o 2.3. De grupo 2 para grupo 1, ou seja, a volta, quem faz a transição é a válvula 1.2. Eu preciso, então, colocar uma válvula do lado de cá que seja responsável por realizar a entrada desse grupo, né? Como eu estava dizendo antes. Então, eu vou colocar qual válvula aqui para entrar o grupo 2? A válvula 2.3, é ela que tem que vir para cá. E aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou interligar ela aqui. Eu não estava falando para vocês que eu precisaria colocar, quando eu colocasse ar comprimido do lado de cá, eu ia promover a entrada do grupo 2, que é o que está escrito aqui, ó, a entrada do grupo 2, que é o verde. Então, eu coloco a válvula responsável por fazer entrar o grupo 2 desse lado, que no caso é a válvula 2.3. A mesma coisa, de modo similar, eu vou ter para o lado de cá. Eu não falei aqui que para voltar, para ter a entrada do grupo 1, é a válvula 1.2 que vai ser a responsável por isso? Então, eu coloco ela para o lado de cá, e quando chegar sinal nela, né, no momento que chegar sinal nela aqui, vai fazer o que? Vai entrar ar para o lado de cá, na válvula inversora, e aí, em vez de estar pressurizando desse lado, vai estar pressurizando aqui, né? Basta a gente pensar que aí a entrada, em vez de ser 1 para 2 aqui, ó, vai ser de 1 para 4, né, nas vias aqui da minha válvula duplamente pilotada, 5 vias, né? Então, eu vou ter ar entrando aqui, ó, nessa via e pressurizando o grupo roxo aqui, o grupo 1. Então, essa válvula aqui é que vai promover a entrada do grupo 1, a entrada de 1, certo? E aí, o último detalhe como que começa a minha sequência? Qual que é o primeiro movimento da minha sequência? Não é A mais? Se é A mais, eu vou colocar o meu botão de Start Stop em série com esse movimento. Então, no caso aqui, ó, vai ser em série com 1.2. Quem realiza é A mais é 1.2. Não importa se ele está trabalhando aqui para fazer a promoção, a entrada de grupos de pressão.
Como ele é o primeiro movimento, continua sendo a válvula responsável para realizar o primeiro movimento. Então eu vou botar o meu botão de Start Stop, né? Aqui. E aí, a única coisa que fica faltando aqui, no final das contas, é a minha alimentação aqui, final, né? Então eu vou trazer do lubrifio do mesmo jeito e tal, passar pela unidade de conservação, né? E faço a alimentação dessas válvulas todas. O detalhe, né, que para não ficar dúvida para vocês, é o seguinte: aqui em cima eu coloquei apenas como se fosse um compressor aqui, mas na verdade esse triângulozinho apontando para cima, ele indica o seguinte, indica como sendo uma tomada de ar comprimido. Eu não quero dizer que eu estou pegando diretamente do compressor sem fazer um mínimo de tratamento, nem que seja por uma unidade de conservação como um lubrifio, não é isso. Só por uma questão de espaço aqui mesmo para o desenho, né, eu coloquei apenas como sendo uma tomada de ar aqui. Então entendam isso aqui como se fosse lá no nosso distribuidor, né, de ar comprimido, logo depois do lubrifio aqui na frente, como se a gente tivesse várias tomadas de ar e eu estou pegando duas delas para alimentar as minhas válvulas aqui em cima. Mas é como se elas estivessem ligadas aqui embaixo, normalmente. Por que eu não fiz isso? Simplesmente para não poluir o desenho, né? Para ficar melhor de visualizar cada um dos grupos sem ter linhas aqui desnecessárias cruzando as linhas auxiliares de pressão. Beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver esse circuito funcionando no FluidSim. E aí vai ser legal de vocês verem, notarem essa alteração dos grupos aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Bom, então já estamos aqui no nosso software de simulação, né? Estou aqui no FluidSim e é exatamente o mesmo circuito que está lá na apresentação para vocês, né? Eu vou colocar no modo de simulação aqui então, e antes de sair acionando aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para as linhas que estão pressurizadas. Olha que interessante. Nós temos aqui a linha principal, né? Então a válvula que eu chamei aqui a válvula cascata, mas a válvula inversora de grupos aqui, ela começa pressurizada, né? Assim como essas válvulas aqui embaixo. E aí dá para notar o seguinte: vocês lembram que o nosso último movimento, que é o movimento A-, ele está pertencendo ao nosso último grupo? O último movimento pertence ao último grupo, o caso desse exemplo, né? Então, é o último grupo que tem que começar pressurizado. Olha lá, ó, dá para ver aqui, ó, estando em azul escuro, né? Que o grupo 2, que no caso desse exemplo é o último grupo, já começa pressurizado. Enquanto que o grupo 1 está despressurizado, olha lá. E aí é interessante de a gente visualizar, né? Vou botar para funcionar aqui. A inversão de grupo, a primeira coisa que acontece, ó, é uma inversão de grupo. Acontece 2 movimentos, inverte o grupo de novo, olha lá. Acontece mais 2 movimentos, inverte o grupo novamente. Então, é interessante a gente notar que a mudança, né, o corte dos problemas de sobreposição de sinal, eles não vão ocorrer simplesmente por a gente eliminar um sinal que chega aqui pela própria válvula de sinal, né? Como é o caso de um rolete escamoteável que a gente desloca de um lado um pouquinho mais para frente, um pouco mais para trás, de modo a eliminar o sinal aqui. Neste caso agora eu estou cortando em algumas situações o sinal que chegaria aqui, ó, e causaria sobreposição de sinal. Para a gente conseguir enxergar isso melhor, eu vou fazer no passo a passo aqui para que vocês vejam. Então, estamos com os 2 cilindros recuados, né? E estou com o meu circuito já acionado. O primeiro passo que ocorre, né? Vamos visualizar. Ó. Primeira coisa que acontece é a mudança de 1.2. Veja, 1.2 já está engastado no começo do meu circuito, né? Vamos voltar um aqui para que vocês vejam. Olha lá, vamos recomeçar. Vou dar o play e vou utilizar aqui no caso o passo a passo. Então acionei aqui embaixo, veja que vai passar ar comprimido, né? E a primeira coisa que vai acontecer, ó, como o 1.2 já está engastado aqui no começo, é fazer a inversão do grupo. Note que se 1.2 estivesse aqui em cima, ó, eu teria 1.3 também engastado, tá vendo aqui, ó?
e eu teria ar comprimido desse lado e desse lado, já me causando a sobreposição de sinal, certo? Mas como eu fiz esse rearranjo pelo método cascata, 1.2 já não vai causar a sobreposição aqui, certo? O que ele vai fazer? Vai fazer a inversão da nossa válvula aqui, olha lá, ó, da nossa válvula inversora, a válvula cascata. Quando ele inverteu aqui, ó, olha, note que despressurizou esse grupo e vai pressurizar esse. Olha que interessante isso. Vai chegar ar comprimido desse lado e 1.3 está engastado. Então, em tese, haveria sinal desse lado. Porém, como essa linha agora foi despressurizada, não tem mais sinal, ou seja, não acontece a sobreposição. Esse exemplo é bem interessante porque a sobreposição acontece já logo no primeiro movimento, então a gente já veria isso ocorrer aqui, né? Mas não ocorre por causa da eliminação da pressão aqui na linha auxiliar. Então acontece o que? A comutação aqui em cima, ó, é o próximo passo, comutou, e aí o nosso cilindro vai avançar, né? Primeiro ele avança um pouquinho e já libera 1.2 aqui embaixo, né? Soltou 1.2 e em seguida ele avança até bater em 2.2, tá certo? Quando bate em 2.2, olha lá, ele faz a comutação aqui embaixo e o que é interessante? Essa 2.2, que é o movimento B+, também está no grupo 1. Então, nesse momento, tem ar comprimido aqui, ó. E aí, vai fazer o quê? Vai comutar essa válvula. Comutando essa válvula, o nosso cilindro vai avançar. Ele vai liberar primeiro 1.3, aqui avançou um pouquinho, libera 1.3 e em seguida vai que vai embora. Maravilha! Chegou lá no final, bateu em 2.3, o que vai acontecer? Quando bate em 2.3, olha lá, 2.3 é uma válvula inversora de grupos aqui pra gente. Então, o que vai acontecer? Ó? Ela comutou a válvula 2.3 e, por sua vez, nós vamos ter uma comutação aqui, ó, uma inversão de grupos novamente. Então, vamos ver isso acontecer. Ó. Inverteu o grupo, olha que interessante. Vai chegar ar comprimido do lado de cá, olha lá, 2.2 está acionado nesse momento, né? Então, se tivesse ar comprimido nessa linha aqui, ó, a gente teria sobreposição de novo. Por quê? Porque eu teria ar comprimido aqui e aqui ao mesmo tempo. Só que 2.2, embora esteja engastado aqui agora, ó, ele não tem ar na sua linha auxiliar, na linha do grupo 1 aqui. Portanto, acontece do que? Da comutação dessa válvula aqui em cima. Olha lá o próximo passo. Comutou a válvula, vai promover o quê? O movimento B-. Então, avançou um pouquinho, libera o 2.3 e volta. Voltou totalmente, bateu em 1.3, né? 1.3 agora está pressurizado, olha lá. Quando fazer a comutação aqui, ó, que é o próximo passo, vai passar ar aqui para cima e também vai fazer a comutação dessa válvula aqui. Fez a comutação dessa válvula, vai promover o quê? O retorno de B, né? O retorno de A, melhor dizendo. E aí, vai voltar o A, soltou 2.2, né? Andou um pouquinho, soltou 2.2 e vai voltar o A aqui, ó, cumprindo a nossa sequência completa. Se nós estivermos num ciclo contínuo com o nosso botão aqui ligado, né? O que vai acontecer? Ele vai chegar lá e bater em 1.2, que é a válvula responsável por quê? Por novamente fazer a inversão de grupo. Quando ele faz essa inversão de grupo, só para relembrar, 1.3 está engastado aqui, ó, teria sobreposição de sinal, mas como o sinal foi invertido, o grupo que agora tem ar comprimido, chega ar comprimido do lado de cá, e aqui não tem mais, não por causa do posicionamento de um rolete de modo diferente, mas porque a minha linha de pressão teve o sinal cortado. E aí, segue a vida que segue, o nosso circuito entra no seu ciclo e vai ficar aí indefinidamente até eu vir aqui e desligar o meu botão de Start Stop. Bom, então, nosso circuito está completo, a gente acabou de ver na simulação aí do FluidSim, né, vendo essa pressurização em cada um dos grupos e como é que ele funciona, né, como é que o método cascata elimina as sobreposições de sinais que acontecem
ao longo das atuações aí, né, do funcionamento do circuito. Então, o último passo, né, só por praxe, aí é identificar os elementos dentro do circuito, que também não é nada de novo do que a gente já aprendeu para o método intuitivo e para o método dos roletes escamoteáveis. É basicamente a mesma coisa. Então, eu começo lá por cima, né, os atuadores recebem número 1.0, 2.0, 3.0 e assim sucessivamente. As válvulas de comando, que são aquelas diretamente ligadas aos atuadores, recebem um final ponto .1, né? E o início tem que ser o mesmo do atuador que ela trabalha em cima, né? No caso aqui 1.1 e aqui 2.1. Aí a gente tem lá as válvulas 1.2 e 1.4. Eu escolhi chamar de 1.4 aqui porque eu usei 1.2, né? Nada impede de que fosse invertido, porém eu teria que inverter também o número aqui. Aqui ser 1.4, bem como essa, né? Mas não tem problema, né? Aí a gente tem aqui 1.3, 2.2 e 2.3. Interessante de comentar aqui é que, embora eu desloqueie essas válvulas para lugares diferentes aqui, elas continuam fazendo o mesmo papel. Embora ela esteja fazendo de um modo diferente, né, no caso aqui invertendo um grupo ao invés de diretamente atuar sobre a válvula de comando, quando essa válvula for acionada, o resultado no final das contas é um movimento a mais. E essa daqui também, quando ela for acionada, o resultado é o movimento B-. Então, mesmo que esteja deslocada aqui para baixo, é quando elas forem acionadas que elas têm o seu papel sendo executado e por isso recebem a sua numeração. Não muda, tá certo? E por fim o lubrifio aqui, né, 0.1, né, nossa unidade de conservação com o elemento auxiliar do sistema. Vocês poderiam se perguntar, mas e a válvula inversora? E a válvula cascata? Qual a numeração dela? Não tem numeração, tá? Essa é uma das poucas válvulas que a gente acaba não enumerando para os circuitos, tá? Elas ficam sem numeração mesmo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Estudem bastante. Essa aula ela é um pouco complexa, porque é cheia de detalhezinhos, mas bastante interessante. Em breve a gente vai estar fazendo alguns exemplos desse assunto, né? E espero que vocês continuem acompanhando aqui no nosso canal.